Pega sua caneca, esquente o seu chá, sente na poltrona e vamos conversar. Chá com Livros está no ar. Seja bem-vindo a mais um Chá com Livros, esse programa onde a gente traz aqui mulheres escritoras, leitoras, gente que gosta de livros para conversar com a gente. Vai ser um prazer imenso hoje nós conversarmos aqui com as nossas convidadas. Hoje nós vamos ter aqui uma conversa com duas mulheres ao mesmo tempo, que são duas escritoras, né? Então vai ser um papo aqui a três e vai ser muito legal. E hoje eu vou conversar com a Jaqueline Ramos e a Madalena Magalhães, que são autoras aqui que participaram do concurso de contos Literária Mais, e a gente vai conversar aqui um pouquinho sobre esse concurso também e sobre aí a trajetória delas com a escrita. Então deixa eu aqui convidar as meninas já aqui para bater esse papo com a gente. Olá, Madalena, seja bem-vinda, tudo bem com você? Tudo bem. E agora eu vou chamar aqui a Jaqueline. Oi, Jaqueline, tudo bem? Prazer imenso te receber aqui no nosso Chá com Livros, né? Vamos bater um papo aqui sobre literatura, que é um assunto que a gente gosta, né? Sim. Que bom. Então, Jaqueline é aqui pertinho de mim, né? É de Fortaleza também. Estamos aí compartilhando essa nossa paixão que a gente tem aqui por literatura, e isso é muito bom. E aí, Jaqueline, me fala então, eu sempre gosto de perguntar aqui, ó, que eu já estou aqui com o meu copinho de chá de erva doce, que eu coloquei aqui para não esfriar no meu copinho térmico, né? Você também é do chá? Na verdade, eu gosto mais do café, mas nesse horário eu prefiro um chazinho. Ah, que bom. Então é isso, vamos aqui bater esse papo no nosso Chá com Livros. E você, Madalena, me fala, tu é mulher do chá ou do café? Sou do chá, tô também aqui com chazinho, já gosto. Meninas, a Jaqueline eu já falei que ela é aqui de Fortaleza, né, pertinho de mim. E você, Madalena, é de onde? Eu sou de Salvador, sou daqui da Bahia, do Nordeste também, né? Mas tô um pouquinho mais para baixo. Se vocês estão mais para cima, eu tô um pouquinho mais para baixo aqui no mapa. Que bom, mas estamos todos no Nordeste, que é uma região maravilhosa desse Brasil, né? Eu tenho um orgulho imenso de ser nordestina. E é muito bom quando a gente encontra outras nordestinas também para vir aqui bater esse papo com a gente. Mas, meninas, eu sempre gosto de saber primeiro quem é a mulher antes da escritora, né? Então, Jaqueline, me fala, quem é a Jaqueline, né? O que você faz profissionalmente, o que você gosta de fazer aí na vida quando você não está lendo, quando você não está estudando, escrevendo? Bem, hoje, eu vou falar hoje, certo? Assim, a Jaqueline hoje, ela está como dona de casa, mãe, dona de casa. Há pouco tempo eu trabalhava eu sou pedagoga, né? Sou formada em pedagogia, mas há muito tempo eu não atuo na área. Eu trabalhava, alguns anos atrás, eu estava trabalhando com decoração de festas e artesanato. Eu sou apaixonada por artesanato. Então, eu passei muito tempo fazendo isso, mas dei uma parada por vários motivos. Uma chikungunya que me pegou aí no caminho e atrapalhou bastante as minhas mãos, que era a minha ferramenta principal no artesanato. Aí hoje eu estou como dona de casa, que já é um trabalho árduo, né? Mãe. Sim. E me descobrindo aí através de você, né? Como escritora, porque é uma paixão que eu tenho, mas que eu estou nascendo na Literária Mais, hein? Que massa, fico muito feliz de saber disso, porque a Literária Mais nasceu com esse propósito mesmo, né, de descobrir talentos, de incentivar mulheres a se sentirem escritoras, porque o que mais a gente escuta são as mulheres que dizem assim, mas eu não sou escritora, eu acho que ainda não, e a gente está aqui para dizer, se você escreve, você é escritora, então se assuma como escritora, né, e menina, fala de chikungunya, eu tive esse negócio, não é bom não, viu, não recomendo. Não recomendo para ninguém. De jeito nenhum. É uma coisa meio ruim. Artesanato também amo, já tive também a minha fase de fazer muito artesanato,
né? E hoje também, por conta da literária e de outras coisas, acabou ficando meio assim, mas dá saudade de vez em quando, né? E você, Madalena, me fala então o que é que você faz aí de trabalho, o que é que você gosta de fazer, o que é que você está produzindo nesse momento, além da literatura? Pronto. Olha, eu me identifico muito, né, com o que a Jaqueline trouxe, você também. O artesanato hoje, ele está bem presente na minha vida. Eu sou artesã, inclusive meu conto foi muito natural fazer, porque aquelas referências todas são o que eu passo no dia a dia, né? Claro que é uma ficção, né? Mas eu tenho muito traquejo nesse ambiente, então foi bem natural. Fiquei muito feliz de ter escrito, né? Também é bom quando a gente lê e a gente identifica um conto que a gente gosta e que reflete também a nossa história, né? Sim. Eu me formei em comunicação, em psicologia, né, atuei, mas a arte sempre teve presente na minha vida. Então eu escrevo poesia desde muito novinha, desde 9 anos, né, que eu comecei a me interessar, e a partir dos 12, na adolescência, comecei a escrever, e isso ficou de lado. Então a vida veio acontecendo, né, veio a pandemia, veio a maternidade, veio muitas urgências, e eu vi que era o momento de colocar arte para fora, né. Então eu já estou me dedicando a isso, a literatura, o artesanato, que é assim, me encantei, comecei a fazer artesanato e hoje não deixo mais. É uma fonte de renda, inclusive, para mim. E é isso. Hoje eu sou mãe, né, aqui em Salvador, e escrevo sobre maternidade e mergulho totalmente no mundo da arte. Tudo que, assim, já fiz curso de quadrinhos e tenho agora de escultura que eu quero fazer também. Tudo que envolve arte, eu estou fazendo, porque realmente é como a minha alma, né, existe no mundo e eu estou botando isso para fora, não quero recuar. Impressionante, quando a gente começa, né, uma coisa que a gente se identifica, não dá para recuar. Parece que a gente não está existindo se a gente não fizer. Então, é nesse caminho que eu tô. E a arte, ela tem muito... Eu gosto muito de uma frase do Ferreira Goulart, que, inclusive, o meu TCC, né, tem essa frase que eu coloquei, que ele diz assim, que a arte existe porque a vida não basta. Então, se a gente for observar, a arte é o que salva a humanidade, né? Quando a pessoa está estressada, cansada, triste, deprimida, ela recorre a quê? A arte, seja uma música, seja um filme, uma série, um programa de TV, um artesanato, é sempre a arte, né? Então, eu realmente sou muito apaixonada e estamos aqui, então, 3 artesãs, de alguma forma, né? E aí, fiquei curiosa, Jaqueline, o teu artesanato era o que você fazia, né? E depois quero saber da Madalena também, o que ela faz. Olha, eu descobri o EVA, certo? É uma borracha simples, eu comecei a ver aquela borracha, alguns trabalhos que eu comecei a ver na internet e descobri uns bonecos humanizados feitos com o EVA e eu me encantei. Aí daí eu comecei a fazer bonecos humanizados, bolos fakes, lembrancinhas, mimos de festa, que começaram a usar muito mimos, né, em festas. Então, assim, o meu forte era EVA, mas como vocês mesmos já disseram, é uma coisa tão apaixonante o artesanato que tudo para mim era desafio. Eu vi uma coisa nova, eu estava sempre querendo fazer. Mas, no geral mesmo, assim, o meu forte era trabalhar com a borracha EVA. Uhum. De vez em quando dava uma escapadinha em outros materiais, mas o meu forte mesmo era sempre o EVA. Apaixonada por essa borracha. É lindo, muito versátil, né? Um material muito versátil, realmente. Com certeza. E você, Madalena, o que é que você anda fazendo aí de artesanato? Pois é pintura em MDF. Eu faço mandalas, eu faço com pontilhismo, poemas, né? Eu escrevo. O carro forte mesmo, né, do meu trabalho com artesanato é o MDF e a escrita, os poemas, as frases e o pontilhismo. Adoro. Vejo muita função, como você falou, né, Franci? Na saúde mental mesmo, as pessoas hoje, assim, é um canal até de ajuda, né, de autoajuda e também de você acabar, de alguma forma, tendo, né, uma via de acesso aí para esse estresse todo, né, que a gente está vivendo, essa corrida. Então, não só nós que fazemos, que produzimos a arte, nos beneficiamos, como as pessoas também que têm contato com essa arte, e principalmente do estilo de vida também. É uma lição, assim, né, é um convite a parar, né. A pessoa que aprecia o artesanato, qualquer forma artística, para ela fazer isso, ela precisa parar um pouquinho, né. Então, ela precisa olhar, ela precisa se envolver. Então, é uma função muito importante que a gente está executando aqui, viu? E hoje a gente vê que, assim, eu fico muito feliz
por isso, que a gente está vendo muito esse movimento das pessoas voltando para os hobbies, para as artes manuais, né? Porque a gente vive num mundo tão corrido, tão cheio de telas, né? Que eu acho que as pessoas estão sentindo a necessidade de fazer algo interessante com as mãos e de parar, como você falou, porque a gente está correndo, a gente vive nessa correria, é tanta informação, é tanto conteúdo, é tanto vídeo, é tanta coisa, e chega uma hora que as pessoas, né, estão, assim, acho que percebendo que isso não é, assim, tão bom. Então, eu vejo muito esse movimento, assim, de clubes, né, surgindo para a prática de hobby, de artesanato, eu fico muito feliz com isso. Mas, vamos falar sobre literatura agora. Quero saber, né, de vocês, como foi que surgiu, então, na vida de vocês, essa paixão por livros, né? Primeiro, assim, como surgiu a leitura, em que momento da vida vocês se conectaram, assim, com os livros? Eu gosto sempre de fazer essa pergunta. Me fala aí, Jaqueline, qual foi o seu momento, assim, que você começou a gostar da literatura? Eu sou daquela época do papel de carta, né? Então, adorava um papel de carta. Mas naquela época eu adorava o papel de carta. Eu não era muito fã de leitura porque, assim, eu tenho 51 anos. Então, na minha juventude, na minha infância, a gente não era apresentada tantos livros, a leitura não era uma coisa tão acessível, né? O que a gente ainda tinha naquela época, eu particularmente, era o paradidático, que acabava se tornando aquela obrigação que você tinha que acabar lendo para fazer a prova. Então não era assim, aquela coisa prazerosa. Eu vim descobrir mesmo assim, eu sempre gostei de escrever, mas aquela coisa muito contida, porque você não tem aquela... eu não tinha esse mundo, né? Eu não conhecia esse mundo de escrita, de mostrar para alguém. Então eu sempre escrevia e guardava. Sempre gostei muito de ter diários, agendas, criar aqueles poemas desde pequena, mas eu vim mesmo me apaixonar mais por ler quando eu tive meus filhos, porque eu não só acompanhava os meus filhos no colégio, passei a ler os paradidáticos que eu já tinha lido, alguns que eu já conhecia, eu achei, poxa gente, eu li isso aqui, não sabia que era tão bom, eu não tinha esse olhar, né, naquela época, e aí quando meus filhos nascendo, eu comecei a ler livros de história, contos, de fadas. E aí eu comecei a ver um mundo que parece que tinha uma venda nos meus olhos e eu não conseguia ver aquilo, e agora eu estava enxergando diferente. E com o passar do tempo, outras coisas vieram. Como o meu filho mais velho, ele fez psicologia, eu me apaixonei por tudo que ele leu na psicologia. Então, eu fui acompanhando isso e fui descobrindo daí a leitura. Continuei escrevendo as minhas coisinhas, né, mas sempre muito particular. Foi quando eu conheci a literária mais, e teve a primeira coisa que eu escrevi publicamente foi com você, que foi uma crônica, né, que eu escrevi, que foi o Desamor Tecnológico, e eu sempre gosto de escrever coisas assim, que eu sinto, que eu vivo, ou que eu presencio. E o Desamor Tecnológico que eu escrevi, essa crônica, é algo, né? É algo muito presente na vida de todos, eu acho, porque a tecnologia é muito boa, mas ela acaba tornando tudo muito fácil, de certa forma, né? E deixa a gente preguiçoso, ninguém quer ler, ninguém quer escrever, porque vem tudo pronto. E as pessoas não conversam mais, as pessoas não assistem um filme sem estar com o celular na mão. Então, a minha campanha, junto com vocês, é isso, é tornar acessível às mulheres essa leitura, essa escrita, porque a gente muitas vezes se torna muito reprimido por conta da criação, né? Então é isso, foi assim que eu descobri. Veio com os meus filhos e veio com o tempo também, essa paixão. Muito bom, né? E aí, Jaqueline já tem uma participação também na revista Literária Mais, com esse texto que falou aí, né? E a gente fica muito feliz porque você está aqui pela segunda vez já participando de uma produção da Literária Mais. Eu também fico muito feliz. E aí, Madalena, me fala então como foi a sua história com a literatura. Eu também, assim, não tive esse ambiente familiar, digamos assim, que incentivou muito a leitura, né, por, acho que várias questões também. Minha avó, eu lembro de minha avó sempre ali no finalzinho da tarde, lendo um romance, né, aquelas histórias assim, tipo novela, eu lembro disso, dessa cena eu lembro, da literatura ali como um lugar de descanso, porque minha avó, Madalena também, né, meu nome é Madalena em homenagem a ela, então, muito assim, né, de acordar de manhã cedo e até a hora de dormir estava fazendo coisa. Mas eu lembro desse horário, assim, umas 5 e pouca da tarde,
dela sentar na varanda, ler um capítulo do livro dela com um cafezinho. Então, a literatura nesse lugar assim de um aconchego, né, esteve presente, mas não do hábito de leitura. Porém, lá por volta dos 9 anos, por acaso, eu fui na biblioteca do bairro, né? Minha mãe solo, então, assim, eu ficava muito sozinha naquela época, né? Ela trabalhando. E aí eu, desses dias, assim, de uma tarde dessas, fui com os colegas numa biblioteca e aí peguei, eu até trouxe, falei, olha, em algum momento a gente vai falar disso, da história, tá aqui até hoje. Depois, né, eu descobri esse livro lá, que é o de Cecília Meirelles. E aí eu descobri a poesia e me encantei, assim, claro, criança ainda não tinha, né, não conseguia assimilar tudo, mas achei muito lindo. Lá na adolescência, aí sim, eu comecei a assimilar a questão do poema, como escrever, e fui escrevendo. Então foi assim que foi chegando na minha vida. Me entendo de poeta desde sempre. Agora, escrever para botar no papel mesmo, para publicar, veio, claro, né, no dia a dia, como a própria Jaqueline falou, a gente vai tendo uma leitura, assim, muito focada no operacional, digamos assim, porque a gente está trabalhando naquele momento, né? Então, eu estava trabalhando em comunicação, lia muita coisa de comunicação. Psicologia, lia muita coisa de psicologia. Mas, em termos de literatura, seria mais a literatura poética mesmo, né? Leio muita poesia, sempre gostei. E aí a publicação só veio no ano passado, assim, que eu comecei a ter coragem de botar no papel. Então, eu comecei a fazer parte de algumas antologias e algumas chamadas. E aí fui contemplada numa chamada para publicação na coleção Mãe Leva Mais Uma, da Urutau. E foi muito simbólico para mim começar na maternidade, né, escrever sobre maternidade, porque é um despertar, a gente tem, e realmente acontece isso, né, na nossa sociedade, a questão do peso, né, que recai sobre o cuidado de nós mães, mas é um momento de florescimento, na verdade, né? Então, assim, se a gente tem o apoio da sociedade, de uma rede, né, a coisa fica muito mais frutífera, digamos assim. E naquele momento onde eu estava ali toda aquela confusão da maternidade, né, do desgaste físico e tudo mais, vi e começar a ter meu primeiro livro publicado sobre maternidade, assim, foi muito simbólico. Foi um florescimento que, é como eu te falei antes, né, a urgência de escrever. Então agora eu estou escrevendo, eu vi a divulgação da Literária Mais e fiquei muito feliz, porque eu nunca tinha feito parte de um desafio e achei maravilhoso. Eu quero fazer isso mais vezes, sabe? Porque você organiza, né, a sua prática e vai melhorando sua escrita também. Então foi daí que veio a literatura na minha vida. Legal, e Cecília Meirelles é maravilhoso, né? Você começou muito bem. Começou muito bem aí com Cecília Meirelles, que é maravilhosa nos poemas dela. E aí eu queria agora, já que você já tocou no assunto, né, eu queria saber agora de vocês como foi a participação no concurso de contos, porque a gente vinha já do concurso de microcontos, que eu não sei se vocês participaram, mas a gente teve um concurso de microcontos e foi, assim, sensacional, né, as meninas amaram, se divertiram, foi aquela coisa, foi um desafio de 7 dias, e aí depois a gente pensou assim, eu acho que agora a gente deveria fazer um sistema de progressão, né? A gente começou com textozinhos curtos, agora a gente passa para os contos, depois a gente passa para a novela, depois a gente passa para os romances, e aí a gente vai fazendo essa proposta de escrita progressiva. E aí a gente trouxe essa proposta que eram ali 3 semanas de escrita de contos, com uma temática que eu acho muito importante, porque a gente sabe o quanto nós mulheres temos dificuldade para trabalhar, né, tem toda essa coisa da maternidade que vocês falaram, né, tem ainda esse ambiente que ainda é muito machista, tem uma série de coisas que a mulher tem que se virar nos 30 ali para conseguir muitas vezes ter uma carreira, uma profissão, um trabalho e tudo mais. E a proposta era 3 semanas escrevendo sobre isso, né, e aí primeiro eu quero saber de vocês, o que vocês acharam dessa proposta, se foi interessante para vocês essa temática, né, a maneira como a gente propôs ali 3 semanas de escrita. Então, me fala aí, Jaqueline, como foi que você recebeu essa proposta? Olha, foi bem desafiador, sabe? Porque eu nunca tinha escrito um conto, pela primeira vez. Saí lendo tudo que eu achei na internet sobre o que era um conto, narrativas, estilos de conto. O seu workshop ajudou bastante também. E eu me senti assim, sabe, parecia assim que eu tinha voltado no tempo, eu estava um adolescente numa gincana. E era um desafio que eu tinha que cumprir. E foi tão prazeroso eu me descobrir escrevendo
assim, publicamente, saber que alguém ia ler, outras pessoas iam ler, teve um medo, né? O medo do que eu estava escrevendo, se ia ser bem aceito, se estava legal, se estava no padrão que era para ter, e teve aquele desafio de acabar, de certa forma, estudando, porque, assim, eu gosto de escrever, gosto de ler, mas eu nunca me atentei a estudar sobre isso, né? Pesquisar, fazer um curso de escrita criativa, e isso me despertou a vontade de fazer um curso de escrita criativa realmente para melhorar, né? Porque a gente acaba tendo vícios de linguagem, tem aquela questão de não saber como desenvolver muitas vezes um tema. Então, eu escolhi o tema de caminhoneira, porque eu queria fazer algo bem diferente da minha vivência, né? Porque já que era um desafio, o meu filho foi disse assim, mãe, tenta fazer algo fora da caixinha, né? Que é para você se desafiar mesmo. Pois é agora que vamos ver o que é que vai acontecer. Então, eu vesti aquela personagem como se fosse eu e eu fiz um filme na minha cabeça. E aí comecei, sabe? Foi assim, começou a sair que eu me assustei quando começou a sair tanta coisa. Eu disse, gente, nem eu sabia que eu sabia fazer tanta coisa. E aí, viu? Foi muito bom. Infelizmente, eu não participei as 3 semanas, só participei de 2 porque teve um problema de saúde na minha família. E aí, a 3ª semana eu tive que me ausentar, mas foi sensacional. Não vejo a hora de participar de outro. Pois é, estamos aí, dia 17, começa o nosso desafio 30 dias um livro, que também vai ser sensacional. A dinâmica vai ser muito boa, vocês vão aprender muita coisa. E isso que você falou, Jaqueline, é de uma importância imensa, né? Eu sempre falo para os escritores e escritoras que a escrita, ela é inspiração, mas ela também é técnica. Então, a gente precisa estudar, e você fez muito bem indo pesquisar, estudar sobre o assunto, porque quanto mais a gente estuda e quanto mais a gente pratica, melhor a gente fica na escrita, né? Então, muitas vezes a gente tem essa coisa de achar que, não, é só ter uma ideia aqui, não. Tem inspiração, tem técnica também na escrita, né? Então, isso é muito importante. E agora quero ouvir você, Madalena, como foi para você essa experiência, né? Gostou da dinâmica, gostou da proposta, da temática? Foi fácil, foi difícil, enfim. Olha, eu adorei. Eu já venho fazendo cursos de escrita criativa, porque é uma forma da gente estar evoluindo, né? Sempre se mantendo, não só estimula a nossa criatividade, como também melhora, né, a nossa escrita. Mas eu nunca tinha feito parte de um desafio. E, assim, é muito interessante, porque você tem as trocas ali, né, ali no grupo, né, a gente fica trocando, então você vai vendo que, assim como você tá um pouco insegura, né, será que eu fiz bem, as outras também estão, né, então a coisa da comunidade, né, ele abraça, porque escrever é um ato solitário, né, embora a gente faz esse movimento sempre para o mundo, né, sempre olhar para o mundo, no caso, o olhar poético, né, você está sempre em contato com o mundo, você vai tratar como aquilo lhe toca, lhe chega, mas é sempre numa relação. O livro está ali para ser lido, né, já começa daí. Você não está guardando e ninguém vai ler na sua gaveta. Se você publicou, é para ser lido. Mas fazer isso em conjunto é maravilhoso. Nossa, foi muito bom. E essa coisa de você ter um ritmo, né? Eu achei maravilhoso o prazo, porque assim, a gente tem muitas demandas no dia a dia. Então é natural você, depois eu faço, deixa eu fazer logo isso aqui agora, né? Tenho que fazer a comida, vou lá. Tenho que entregar a cliente já pediu, eu peço, eu tenho que fazer. Tudo bem. Mas assim, ter aquele momentinho sagrado, entendeu? Não, agora, olha o seguinte, eu tenho que entregar até tal data e vou fazer isso agora. É muito importante também. Então, me abriu, assim, várias janelinhas aqui na minha cabeça para me organizar, sabe? Para participar de outros também, claro, né? Porque agora o romance realmente vai ser um baita do desafio, viu? Eu quero esse desafio. Porque, imagine, é uma coisa que, assim, é nova para mim, né? Nunca escrevi romance, então seria meu primeiro, né? E com essa comunidade é maravilhoso. Em conjunto a gente cresce. Isso que você falou é muito importante, porque às vezes a gente está ali na correria do dia a dia e a gente vai deixando para depois, né? Mas quando você está junto com outras pessoas que estão ali no mesmo objetivo, então isso estimula a gente a fazer, né? Então, você está ali numa comunidade que tem 40, né? A gente teve, acho que 45 escritoras participando. Então, eram 45 mulheres que estavam ali com o mesmo pensamento, com o mesmo propósito, né? E quando a gente abria o grupo,
tinha a oportunidade de você ver que, assim como você, tinha outras mulheres que também estavam com o tempo corrido, também estavam com dificuldade, mas estavam ali querendo fazer e cumprir aquele desafio. Então, isso acaba estimulando umas às outras, né? Eu queria só abrir uma aspas. Algo também muito interessante que aconteceu nesse processo, para mim, particularmente, é que, assim, eu estava tão ausente de pegar no computador, a gente hoje em dia é tudo celular, foi bom até para você treinar, assim, você tinha as regras de fonte, né, espaço, coisas que há muito tempo eu não mexo, há muito tempo mesmo. Então, assim, de certa forma, você conseguiu levar a gente para várias vertentes, não só a escrever, como a colocar aquilo num computador, como colocar num Word, como fazer aquilo chegar até outra pessoa, coisas que eu, particularmente, não fazia há muito tempo, né? A gente está muito acostumado com o WhatsApp, o Instagram, e acabou essa história de estar escrevendo e mandando como a gente fazia, como eu fazia um tempo atrás. Então, assim, foi bom para desenferrujar até isso. Que bom, fico feliz em saber, né? Eu acho que a gente, como escritores, a gente não pode perder essa prática. Com certeza. Eu estimulo também na comunidade a gente não perder o hábito de escrever à mão, né? Então, já teve alguns desafios onde a gente tinha ali a tarefinha diária de escrever algo à mão, porque quando você escreve à mão, inclusive a ciência já fala disso, né, que você ativa áreas diferentes do cérebro que ajudam, auxiliam na memória, na concentração, no foco e tudo mais. Então, você já me deu aí, Jaqueline, ideia para fazer o próximo desafio, viu, que a gente vai usar a mão para escrever. Mas agora me fala, Madalena, então, aí, como foi a sua experiência, né? Com o quê? Então, assim, como foi que você também viu essa parte de escrever esse conto? E agora eu quero saber de vocês duas, né? Uma pergunta a mais aqui. Como foi que vocês tiveram a ideia para escrever o conto de vocês? Assim, como foi que você, eu vou escrever sobre essa profissão, né? Como foi que veio essa ideia, essa inspiração para o conto? Porque a Jaqueline escreveu um conto sobre uma caminhoneira, né? Ela fala ali no conto sobre a trajetória dessa mulher, os desafios que ela passa ali na estrada, né? Os preconceitos, os assédios, tudo mais. E a Madalena escreveu sobre uma artesã que tem ali dificuldade de cobrar o valor justo pelo seu trabalho, né? Então, aí me falem como foi que surgiu essa ideia para o conto de vocês, que eu fiquei curiosa agora. Bem, eu comecei a dirigir aos 18 anos e sempre gostei muito de dirigir. E eu tinha vontade, quando era pequena, porque o meu cunhado, ele é caminhoneiro. Ele sempre dirigiu caminhões desde que ele chegou na família. E eu tinha muita vontade de dirigir um caminhão, porque eu achava aquilo, assim, muito imponente, né? Aí eu disse, olha, eu ainda vou dirigir um caminhão, mas eu não cheguei a fazer isso. Tive vontade, mas não cheguei a fazer. E ele ainda hoje é caminhoneiro, então eu falei muito com ele sobre isso, sobre como é a vida na estrada, embora esteja falando com um homem, mas eu queria ter a noção de como é a vida numa estrada, né? E perguntei sobre essa questão de ter mulheres. Ele disse que era muito difícil nas rotas que ele fazia ele encontrar mulheres, mas ele já tinha visto, né, mulheres que dirigiam. Aí eu fui à internet e ler reportagem de mulheres que eram caminhoneiras, como elas começaram, de coisas de sonhos que elas tinham de virar caminhoneira e sustentavam a família com isso. Então, eu peguei todo esse contexto dele, com mulheres reais que eu assisti em reportagens inclusive da Globo, que eu tinha visto, eu achei aquilo muito interessante. Então, eu juntei um sonho que eu tinha lá atrás, de aprender a dirigir um carro muito grande, assim, um caminhão, e peguei as experiências que ele tinha de estrada, como era que funcionava, onde eles paravam, e aí eu criei aquela história, né? Aí segui alguns conselhos que tinha lá no workshop de prender a atenção, de colocar aquele drama ali no meio, aí tentei usar um pouco da psicologia que eu já tinha lido, de arquétipos, e aí pronto, saiu aquilo. Saiu muito bom. Saiu muito bom. Parabéns, e foi um dos selecionados, né? Obrigada. O conto da Jaqueline, que é Caminhos de Poeira e Coragem, fará parte do livro Profissão Mulher, que será lançado em breve pela Literária Mais. Então, parabéns. E me fala agora, Madalena, então, como foi aí a história, a inspiração para o seu conto, que é o conto Quanto Vale?
né? Da história dessa artesã que é apaixonada pelo que ela faz, mas que ela tem ali um certo receio de cobrar, de achar que a pessoa vai achar caro, né? E aí? Eu queria primeiro falar para a Jaqueline, eu adorei o título, achei lindo, assim, maravilhoso, viu? Gostei muito. Obrigada. Achei lindo, eu escutei. Obrigada. É isso, quando a gente, assim, os encontros, né, são sempre maravilhosos quando a gente está com o coração, assim, aberto. E hoje está aqui falando com mais duas artesãs, né, então a gente já começou o papo eu falando sobre isso, porque, de fato, o meu texto foi muito de colocar do que eu já vivo, né. Como a Jaqueline fez essa pesquisa, que é importante também ressaltar isso, né, França, que tem que fazer essa pesquisa mesmo, né, se a gente vai escrever sobre um tema, a gente tem que buscar informação. Então, e essa questão de cobrar sempre foi e continua sendo um pouquinho. Acho que depois de ler, escrevendo, né, a escrita tem esse potencial curativo também, né? Escrevendo, eu fui também me empoderando disso e hoje já me sinto até muito mais à vontade, né? A personagem ali me ensinou um pouquinho, né? Me ensinou muito, na verdade. Porque o preço, o quanto vale, o título também se refere a isso, é que quanto que vale a peça ou quanto que vale o seu esforço, né? O que você coloca ali, o carinho, né? Todo o conhecimento que você já tem, toda a bagagem que você já tem. E como eu também busco trazer essas questões, não só de fenômenos psicológicos, mas de estados psicológicos também, eu quis trazer a questão da autoestima, né? Da autoestima e como isso também, de forma transgeracional, vai indo para frente, né? Então, seria que eu coloco ali o filho, né? Ela acaba aprendendo, mas ensinando também para o filho, porque você dá o preço, entre aspas, é você também se valorizar, né? É você entender do seu potencial, do seu valor e como você quer se colocar também, né? Eu boto ali a cena no conto dela simplesmente dando preço, né? Ela disse, quer saber? Eu vou colocar aqui. E a cliente, no final das contas, aceita numa boa. Na verdade, muitas das coisas que a gente vive são fantasias, né? Tem referência também com a nossa infância, né? Que a gente aprendeu no dia a dia, na vida toda. Então, a coisa de se valorizar envolve muitos aspectos internos, externos, mas também muitos aspectos internos, né? Do que você está pensando, na verdade, está acontecendo, né? Às vezes é só você escrever, às vezes é só você colocar sua voz no mundo para que o retorno venha melhor do que você esperava. Foi esse um ensinamento, assim, entre aspas, que eu quis colocar no conto, que eu acabei aprendendo também, depois que li. Isso, eu sempre falo que quando a gente está escrevendo, a gente tem um relacionamento muito forte com as personagens que a gente cria. Então, isso que você falou de aprender com as personagens é real, é verdade. Às vezes você está ali escrevendo e aquele personagem te fala alguma coisa que você muitas vezes estava precisando ouvir, sabe? Eu já tive essa sensação várias vezes quando eu estou criando ali, escrevendo as minhas personagens. É algo muito interessante isso na literatura, né? Mas, meninas, a gente está aqui num papo muito bom, mas a gente já está encaminhando aqui para os nossos finalmente, né? E aí eu queria só que vocês me falassem qual é a expectativa que vocês estão agora para o nosso livro Profissão Mulher, né? Onde os contos de vocês estarão ali presentes. Eu estou ansiosíssima, porque ver algo meu publicar assim, teve a questão da crônica que eu fiz na revista, mostrei para a família toda, saí mostrando para todo mundo, divulgando Literária Mais, e agora ter algo meu, né, em um livro pela primeira vez, né, isso é assim para mim um empurrão grande para eu ter coragem de realmente assumir algo que eu gosto, mas que eu sempre reprimi. Então, eu estou super ansiosa, estou muito feliz, muito mesmo. No dia que eu soube, eu estava no hospital com um parente internado, e eu tive que ir para o cantinho para ver a hora. Assim, olha, quando saiu o meu nome, deu vontade de gritar, não dava para gritar. Mas foi muito maravilhoso, eu estou muito feliz, muito assim, muito ansiosa para ver a capa, para ver as outras escritas. Bem, enfim, é isso. Tá lindo esse livro, viu? Olha, nós estamos aqui já com umas ideias que vocês não têm noção, porque na Literária Mais a gente não faz só livros, a gente faz experiências literárias. Então, todo livro que a gente já pensa num kit, num mimo exclusivo, numa coisa colecionável. E estamos aqui com umas ideias que vai ser babado. Helena, me fala para a tua expectativa agora.
As melhores, né? Claro, porque, assim, eu já tenho 2 livros publicados de poesia, né? Que é o Mãe Mendes Secais Maternais e agora o Ai Caminhos Baianos. É o último que eu fiz uma publicação. Fiz tudo, capa, tudo. Foi um desafio também. Mas conto, né? Primeira vez. Então, assim, essa publicação para mim é muito importante, porque, como eu falei desde o início, né, participar dali do coletivo, da gente construindo junto. E, claro, teve, né, gente, poxa, leitoras que leram cada um, de tantos, né, que você falou, eu esqueci a quantidade agora, França, mas foram muito. 132 contos a gente recebeu ao todo. Pois é, de 132, um conto meu, tá aí, gente, então, assim, estou muito feliz e espero abrir, né, abrindo portas para uma nova escrita na minha vida também, que a literatura é assim, né, quando chega e ela se assenta e vai levando a gente para outros caminhos, né, eu quero ver esses caminhos que a Literária Mais vai me levar aí com esse livro maravilhoso. Se quiser. E aí, meninas, então falem agora, né, se vocês desejarem, onde é que o pessoal pode encontrar vocês nas redes sociais, de repente, para conhecer melhor o trabalho de vocês e tudo mais. Então, podem aí deixar as redes sociais de vocês, tá bom? Jaqueline. Olha, eu não tenho ainda, assim, eu tinha muita divulgação do meu artesanato, mas eu dei uma parada. Aí eu criei um Instagram que eu não divulgava muito, que era assim, era o meu diário particular, de coisas que eu escrevia no dia a dia, né? Estou tentando colocar ele para virar público, né? Estou tentando colocar as coisas lá, criando essa coragem agora. Mas é o Coração em Letras, é Coracal, no caso, né? Coracal.emletras. E lá eu escrevo algumas coisas, alguns sentimentos, algumas coisas do dia a dia. Não tem muita escrita ainda, porque não tive ainda tanta coragem, mas estou trabalhando para isso. Bora, né? Bora. Vou seguir. O meu é o Madá Magalhães, _ 2025, que é no Instagram, né? Lá eu coloco tanto poemas, coloco também a divulgação dos livros, enfim, vou me comunicando ali com as pessoas que se interessam pelo meu trabalho e também conhecendo o trabalho de outras pessoas. O Instagram é isso, né? Essa ferramenta da gente entrar em contato. É muito importante também. Muito bem, meninas, eu quero, antes de tudo, agradecer vocês por terem participado do concurso, parabenizar mais uma vez por terem os seus pontos selecionados e agradecer também por vocês terem aceitado o convite, estarem batendo esse papo aqui com a gente no Chá com Livros, né? Já fica aqui o convite para próximos bate-papos, quando vocês estiverem aí lançando os livros solos de vocês, que eu tenho certeza que virão, venham bater o papo aqui com a gente, venham lançar esses livros aqui no nosso Chá com Livros, que será um prazer receber vocês, tá bom? Mas a gente vai se comunicando por aí, porque tem muita coisa para vir ainda com relação ao livro que nós vamos lançar, que vai ser lindo, né? E é isso. Então, brigadão, né? Obrigada. Obrigada. Esse foi mais um Chá com Livros. Vocês sabem que aqui na Literária Mais a gente tem esse programa semanal, então fiquem ligados aqui, porque toda semana a gente volta com um bate-papo novo, com novas autoras, escritoras, mulheres que amam livros. Tchau, tchau e até o próximo programa. Obrigada. Obrigada, até mais. Até.